Olá, muito boa noite para você. Olá, boa noite. Mais um Band Entrevista está no ar. Crescimento industrial, inovação e desenvolvimento econômico. Essas são as novas propostas do governo de São Paulo para os próximos 4 anos. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, a região metropolitana do Vale do Paraíba terá novos investimentos em diversos setores. No segmento de tecnologia, por exemplo, a ideia é formar profissionais para que novas empresas surjam no Vale e Litoral Norte. Já no setor da indústria, o objetivo é preencher os espaços que foram perdidos em Taubaté e Jacareí, atraindo companhias, com a possibilidade de novas carteiras assinadas. E claro que sobre isso, hoje o Band Entrevista recebe o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que vai trazer mais detalhes a respeito de como será a gestão nos próximos 4 anos, comandada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Secretário Jorge Lima, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente noite para o senhor. Bem-vindo, secretário. Boa noite a todos, boa noite especial aos ouvintes da Band. Muito obrigado por estar com vocês. Secretário, já começo perguntando para o senhor em relação aos novos investimentos para o estado de São Paulo e principalmente para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Será que em relação à tecnologia, inovação e desenvolvimento, teremos novidades para os próximos 4 anos? Como é que o senhor vê essa reformulação do estado de São Paulo depois de uma saída de um governo PSDB, entrando no governo agora de Tarcísio Gomes de Freitas, falando em novos investimentos, falando em novas propostas para a região metropolitana? Mais uma vez, boa noite para o senhor. Boa noite, pessoal. Olha, eu vou dizer o seguinte, o governador Tarcísio de Freitas é um obcecado por reindustrialização, por atração de investimentos, por transformar São Paulo numa nova liderança. Nós já fomos 36% do PIB industrial, hoje nós estamos na casa do 28% ou 30%. Então essa é a obsessão do governador Tarcísio. Porém, nós também temos tendo um olhar para São Paulo um pouco diferente. Porque quando você olha o PIB de São Paulo, ele não está diretamente ligado à renda per capita, não. Se bem que São Paulo andou perdendo lugares, posições na renda per capita. Mas quando você olha o PIB, você vê o PIB do estado de São Paulo, ele tem 51% a 52% na região metropolitana, 19% na região de Campinas, 5% alguma coisa na região de São José dos Campos. E quando você vai para outros lugares, você começa a assustar um pouco. Você pega a região de Ribeirão Preto, é 2,5% do PIB. Presidente Prudente é 1%. Ou seja, nós estamos muito focados em trabalhar numa vertical e na horizontal. A vertical é as 16 regiões administrativas. Nós precisamos ter um olhar para a região. Se nós olharmos a região do Vale, ela é uma região muito rica para você investir em inovação, ela é rica na parte industrial, ela tem um eixo, tanto de ligação a São Paulo quanto a Rio, bastante interessante, que é a Dutra, ela já tem um polo industrial bastante avançado, ela tem uma questão de turismo quando você olha a região administrativa como um todo, que é o caso de Campos do Jordão. Então, o que nós vamos fazer, primeiro, é criar 16 coalizões empresariais, porque esse é um governo, né? Vocês viram o lançamento da nossa marca, a marca do governador Tarcísio de Freitas, que é o 3D. Um D de dignidade, que nós vamos olhar para aquele que mais necessitado como uma forma diferenciada, como também tem o D do desenvolvimento e o D do diálogo. E o D do diálogo, ele passa tanto pelo empresariado, que é onde está a fonte de investimento, como passa pelo poder público, seja o local, a prefeitura, seja a Assembleia, seja a Câmara de Vereadores, seja o Congresso, seja o governo federal. Teremos que ter conversas republicanas, independente se temos pensamentos diferentes. Mas isso é que vai fazer alavancar o todo. Então, na vertical, nós vamos em 16 regiões administrativas, uma delas é São José dos Campos, aonde a gente quer discutir com o empresariado e poder local qual é a vocação. Nós temos que achar a vocação. E São Paulo tem outra característica que pouca gente observa, é que nós temos 645 cidades, mas tem mais ou menos 503 que tem de 50 mil habitantes para baixo. É uma coisa preocupante, você não vai ter tanta característica de colocar polos industriais em cidades tão pequenas. Nós vamos ter que montar cadeia produtiva no entorno delas, senão elas não sobrevivem. Nós vamos ter que pensar, quebrar a cabeça junto com empresários para fomentar essa cadeia. Se você olhar o modelo japonês pós-guerra, ele cresce muito em função dele ter trabalhado a cadeia industrial em torno das grandes. Aí ele desenvolveu vários lugares. Então, para o Vale especificamente, nós temos um olhar muito forte, tanto para ele quanto para o litoral, na questão do turismo, você tem uma parte, a questão de inovação é outra, e a questão do fortalecimento da indústria. Para isso, nós estamos fazendo uma mudança na Invest São Paulo.
Hoje a Invest São Paulo ela tem como premissa ou propósito a atração de investimentos dentro dos polos industriais, ponto 1. Transição energética, que nós temos certeza que São Paulo tem a capacidade de liderar a energia limpa. A cadeia de valor, nós temos que trazer mais empresas para São Paulo, principalmente aquelas que não estão aqui ainda e que acrescentam um bruto valor na cadeia, o caso dos semicondutores. Nós temos que olhar a questão de turismo. Nós temos que no turismo não como lazer, turismo como negócio. Então, na vertical é as regiões administrativas com as colisões e na horizontal eu tenho que olhar o polo. Nós não podemos mais enfraquecer o polo São José dos Campos, que já foi um polo mais forte do que é. Né? Você pega o eixo da Dutra ali, já saiu muitas empresas, como a Eric, saiu, como a Kodak, por vários motivos, não só motivos políticos ou regionalizados, não. Tem empresas também que perderam liderança ou até fecharam. Mas nós temos que aproveitar essa sinergia de um polo interessantíssimo, que é o polo de São José dos Campos, inclusive formação de mão de obra, né, de inovação, e acoplar isso a um plano específico por região. Não dá mais para fazer um plano em São Paulo que ele seja para o estado inteiro, nós vamos ter que ir por micro-regiões. Secretário, depois do fechamento da Ford em Taubaté, surgiram alguns anúncios aí de que empresas estariam interessadas naquela área, mas até agora nenhuma se instalou de fato por lá. Como é que está esse processo, a expectativa aí de abertura de novos postos de trabalho na cidade de Taubaté? Olha, até no lugar da Ford, aquele lugar vai ser ocupado por uma empresa. Eu não sei se eu tenho permissão deles de poder anunciar, mas está bem avançado uma grande empresa que vai ocupar, inclusive, o espaço da Ford. Eu acredito que deve ser anunciado nos próximos 2, 3 meses aí essa empresa. O senhor poderia adiantar, pelo menos, se é uma empresa daqui do Brasil, se é uma empresa que vem de fora, ou pelo menos qual a área? É um grupo brasileiro que tem intenção de fazer uma fábrica de produtos da cadeia deles, que são especializados, em Taubaté. Secretário, aproveitando que o senhor está comentando sobre esses investimentos para o governo do estado de São Paulo aqui na região, e a Carol tocou num assunto muito importante, que foi essa saída, né, de algumas montadoras. A gente teve, no caso, a Ford, a gente teve também a LG, que desativou a chamada linha branca e promete uma reativação daqui para frente, não sabemos quando. Secretário, como é que o senhor enxerga também outras cidades, por exemplo, Jacareí, que tinha uma probabilidade de mover céus e terras para ter novos investimentos na Chery do Brasil e depois houve aquela demissão? O senhor acredita que há a possibilidade de novos investimentos tanto em Taubaté como, por exemplo, em Jacareí? E o senhor comentou sobre São José dos Campos. A gente teve a saída da Kodak, que era uma empresa fortíssima aqui às margens da rodovia Presidente Dutra. Tem novas empresas chegando, como por exemplo essa que o senhor comentou que está vindo para Taubaté? Tem novas perspectivas aqui para a região do Vale do Paraíba com novas carteiras assinadas? Não. O que tem, já tem essa empresa que determinou que já vai e tem o nosso trabalho agora que eu falei com vocês. A Invest hoje, ela atrai investimento, ela faz a transição energética, a gente quer trazer empresas para ter economia limpa, ela tem o cunho de trazer cadeia de valor e o outro trabalho que ficou na Invest é esse. Ou seja, nós estamos indo para vários roadshows fora do Brasil, seja com grupo de investimentos, seja com private equity, ou seja com empresas que não estão aqui, com um trabalho agora de mostrar através de um business plan qual é a capacidade da região. Nós temos que, ao longo dos anos também, São Paulo acabou entrando numa briga de guerra fiscal entre eles. Nós distribuímos os polos industriais nossos. Antigamente a gente falava, polo automotivo, você tinha ABC, você tinha São José dos Campos, tinha Indaiatuba. Daqui a um pouquinho você começa a soltar isso para outros lugares. Quando você começa a perder essa guerra, você perde sua característica. Se você vê o modelo alemão, ele se concentra em região. A região siderúrgica alemã está num lugar. Se você vê a indústria alemã, a mesma coisa, mesmo americana. Você vai na região de Detroit, você vê toda a capacidade deles na indústria automobilística. Então, tentar evitar a guerra e achar o polo para poder oferecer é o nosso trabalho nesses 60 dias. A Invest já tem uma série de viagens sendo feitas para captar empresas que nós temos que trazer de volta. E aí você vai alocando dentro da vocação daquele polo. O que nós não podemos criar é uma briga entre cidades para buscar um investimento que você perde na cadeia do polo. E Jacareí, ela tem tanta condição de sediar, mas tem a condição da cadeia. Nós temos que trabalhar no Brasil a cadeia industrial. Isso é uma coisa muito pouco trabalhada. O Brasil não tem muita característica. Você olha, por exemplo, a micro, a média empresa industrial, nem simples ela tem.
Entendeu? Quando a gente fala em micro pequeno, a gente está sempre falando do lado empreendedorista, comércio e serviço. Não, tem a cadeia industrial. Então também nós temos que fazer um trabalho, por isso a coalizão é importante, de buscar a cadeia de fornecimento da estrutura total de uma empresa para perto dela, no raio de 100 quilômetros. Isso é o que o Japão fez, é extremamente inteligente. Secretário, então você faz o desenvolvimento no entorno. Secretário, eu quero comentar mais sobre isso no próximo bloco. Temos mais assuntos, assim como esse, de investimento, que a gente está vendo de fora do Brasil, chegando aqui dentro do território nacional e também no estado de São Paulo, né, Carol? Exatamente. Band Entrevista faz a primeira parada, a gente volta em instantes. Até já. De volta com Band Entrevista, novas propostas para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Hoje a gente conversa com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Secretário, então, prosseguindo aqui a nossa conversa, o governo atual já disse em algumas oportunidades que pretende diminuir a burocracia e investir na digitalização dos serviços para estimular a geração de emprego aqui no estado. Que ações têm sido feitas nesse sentido? Olha, cada secretaria, primeiro que nós criamos uma secretaria de governo digital, e eu posso garantir aos ouvintes que nós temos hoje o cara mais competente do Brasil em que se falar em governo digital, que é o Caio, que foi do Ministério da Economia, depois ele foi presidente da Petrobras. O Caio é o cara que transformou o Brasil, se não me engano, em segundo ou terceiro lugar de governo digital. E isso é uma premissa que, desde o início da campanha, o governador Tarcísio de Freitas fala assim, não abra mão, nós vamos para um governo digital. Então, hoje nós temos uma secretaria totalmente voltada para isso e todas as secretarias que têm algum parte do processo, ele vai trabalhar para a digitalização. No caso do desenvolvimento econômico, é a JUCESP. Nós vamos transformar a JUCESP num modelo totalmente digital. Até abril, nós vamos digitalizar 100% dos processos e até o final do ano, nós vamos desenvolver um processo que as pessoas não têm aqui em lugar nenhum. Ele tem que ser um processo automatizado. Se você for a Brasília hoje e quiser vender um carro, você faz todo ele para o digital. O poupa-tempo teve uma grande vantagem dele. Só que hoje nós temos que fazer o serviço virar digital para facilitar a vida do microempreendedor. Até mesmo o Banco do Povo e a Desenvolve, nós estamos desenvolvendo processo tecnológico com a ajuda da Secretaria de Gestão em Pessoas, onde está a Prodesp, porque hoje meu problema não é emprestar dinheiro no Desenvolve. É a burocracia que você vai tirar o dinheiro, porque não tem um sistema tecnológico que faça isso como você tem no mercado privado. Se você for pegar um crédito consignado num banco, no Grupo H, em qualquer lugar, você tem um processo ágil. O nosso não, ele é ágil até uma ponta e na parte interna ele é burocrático, vale para o Banco do Povo, vale para Desenvolve. Então essa questão de digitalização, essa questão tecnológica, de facilitar a vida do empreendedor, de tirar o Estado do cangote dele, é outra obsessão que o governador Tarcísio tem e é muito forte, entendeu? Secretário, a gente está falando sobre essas estruturas que estão acontecendo nesse governo agora. Eu queria entrar no assunto relacionado à linha de crédito, já que o senhor falou com o Desenvolve São Paulo sobre essa questão. Como é que o Desenvolve São Paulo está vendo aí a questão dos empresários, dos microempresários? Já há possibilidade de investimentos, repasse financeiro, repasse de linha de crédito, tanto pelo Desenvolve São Paulo quanto por outras secretarias, implementação para os próximos 4 anos, secretário? Já estamos com um estudo bastante avançado. A Desenvolve, nós estamos agora querendo melhorar a capacidade dela de resolver os problemas na rapidez que as pessoas precisam. Agora, esse crédito já está disponível. Hoje você já pode procurar a Desenvolve. A gente está com mais de 1 bi para poder emprestar e estamos tentando captar mais. Outras secretarias que têm fundo, a mesma coisa. E o Banco do Povo também está captado para isso, que é aquele que empresta até R$21 mil, que nós estamos com foco no informal e no micro. E a Desenvolve vem para cobrir o médio, o pequeno, médio e até um grande, desde que o projeto seja vantajoso. Essas linhas de crédito já estão funcionando. O que nós estamos fazendo agora é tentar captar mais dinheiro fora do Brasil, que não dependa só do governo, para montar outras linhas de crédito. Pronto, nós precisamos ter uma linha de crédito para o empreendedorismo feminino. Nós tratamos essa questão do empreendedorismo feminino no Brasil como se fosse um favor às mulheres. Eu acho isso incrível. Hoje, a população brasileira, se não me engano, 56% são mulheres, mas elas têm que ter uma formação. Precisa dar algo mais para elas. Tem uma geração de um certo tempo para cá que as mulheres já vêm ocupando o espaço que é devido.
entendeu? Em termos de empresas, de sociedade. Mas tem um tanto aí que ainda não teve acesso. Então, eu preciso criar uma linha de empreendedorismo feminino. Eu preciso criar uma linha de diversidade, que são onde tem problema. E isso é que nós estamos captando agora, mas o que já tem já está funcionando. Secretário, o senhor pretende ou até mesmo já deu seguimento, né, já colocou em prática reuniões aí com empreendedores de vários setores para poder entender aí as demandas e poder fomentar o desenvolvimento econômico das regiões aí do estado, do interior de São Paulo? Sim, das 16 colisões, eu já consegui montar duas. Uma foi a colisão de Ribeirão Preto, que está funcionando super bem. E hoje nós criamos oficialmente a colisão da Baixada Santista, que é outra que a gente tem que ter um olhar. Quarta-feira a gente tem uma reunião com o vice-governador, que inclusive é um dos melhores prefeitos que teve aí com vocês. É outro também que é fora da curva. Nós vamos estar com empresários, mas eu vou para uma específica com vocês em abril ainda. Eu tirei um pouco o pé do acelerador, porque eu estou com um foco muito grande na crise, na tragédia do litoral norte. Então eu adiei um pouco a minha ida a São José dos Campos, mas até final de entre o mês de abril eu vou estar aí com os empresários também, montando essa colisão e discutindo o que é bom, para onde nós vamos, qual que é a vocação, o que nós temos que colocar mais esforço e menos esforço. Secretário, por que o senhor estava comentando em relação àquele raio de 100 quilômetros? É facilitar a vida do empresário da região, por exemplo, uma multinacional. Vou pegar o exemplo da Embraer. Ela tem aí empresas chamadas de empresas satélites que têm fornecimento de peças. E aí essas peças poderiam ser retiradas de alguns pontos mais próximos à companhia. O senhor entende que assim o senhor facilita a gestão do emprego, facilita também essa mão de obra aqui na região do Vale do Paraíba? O senhor vê como uma alternativa para a criação de novos centros empresariais? Eu vejo isso como uma solução. É um modelo muito utilizado no Japão, foi utilizado na Alemanha, e ele é um de sucesso. Você imagina o seguinte, eu tenho uma empresa. Aonde eu compro uniforme? Eu deveria comprar o uniforme dos meus empregados no raio de 50 quilômetros no máximo. Se eu compro algum tipo de peça, eu deveria ter, fora desse raio, eu deveria ter uma empresa fabricando essa peça no lugar. Isso que é o incentivo ao empreendedorismo industrial. Eu tenho que fazer a cadeia industrial e a cadeia de comércio e serviço andar juntos. Entende? Então essa que é a capacidade de conversar. Nós temos que montar uma cadeia que ela saia mais ou menos completa ao máximo dela. Tem coisas que não são possíveis, são importações fora do Brasil, e aí não tem. Mas nós deveríamos estar trabalhando esse conjunto de ações no entorno. Você pega, por exemplo, uma cadeia de supermercado, hortaliça e fruta, ela não precisa comprar longe. Em qualquer lugar hoje, de qualquer região, você consegue desenvolver cooperativas ou microcooperativas para fazer a indústria da fruta, da piscicultura e outras. É possível, tem que se montar cadeia. Por isso que os empresários têm que participar da coalizão. O investimento sai deles. Mas se a gente não abrir essa conversa do todo, você fica naquela conversa seguinte, toda a cidade vai querer uma indústria para ela. Mas se você pegar aqui que eu te falei, 503 cidades com abaixo de 50 mil habitantes, a chance dela ter uma grande indústria, dependendo da locação geográfica dela, é muito baixa. E é difícil, né, a gente pensar numa questão nessa aí plataforma. Eu tenho que pensar como é que eu vou ajudar essa empresa. Vou olhar Campos do Jordão, que está perto de vocês, eu fui sócio de hotel lá com o grande Ricardo Sempre, que é o gênio para mim. Sim. E tinha um Botanique lá, né? Então eu era pequenininho, mas ele que era o majoritário. E a gente falava, pô, olha Campos do Jordão. Campos do Jordão, ela já teve o ápice dela. Não sei se vocês lembram, que vocês são muito novinhos, vocês dois, mas ir para Campos do Jordão em julho era o que tinha de mais sofisticado, era chique, tinha um ticket alto, médio. De alguma forma nós perdemos isso. Então nós temos que olhar para Campos do Jordão com a visão clara de turismo e montar a cadeia. Você tem excelentes hotéis lá, como o Botanique, como o Toriba e outros aqui. Se eu esquecer algum nome, me perdoe. Mas não é o problema da hotelaria, é problema de formação de mão de obra, é problema de você desenhar o turismo como cadeia, que aí você leva o microempreendedorismo do lado dele, o empreendedorismo de comércio e serviço, mas a gente precisa revitalizar esse público que já foi muito alto ticket em Campos do Jordão. Isso é projeto junto com o empresariado. Perfeito. Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, trazendo informações. Vamos para um breve intervalo comercial. Última parada no Band Entrevista, daqui a pouco a gente volta com novas informações. Investimentos em tecnologia, indústria e inovação. Nosso convidado dessa noite é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Jorge Lima. Secretário, eu quero tocar no ponto agora muito importante que o senhor aí, junto ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, tem um grande aliado. O senhor comentou agora há pouco, Tarcísio tem aí como vice
Felício Ramute, um grande tocador de obras aqui de São José dos Campos e que deve levar essa expertise aí para o Palácio dos Bandeirantes. Secretário, como é que vocês enxergam a construção de novas obras para o sistema viário? Sei que não é tanto da pasta do senhor, que também fica na pasta de infraestrutura, onde o governador conhece de cátedra. Como é que vocês enxergam as novas construções? Por exemplo, Rodoanel e Arcos da Tamoios, ligação entre as cidades do litoral norte do estado de São Paulo. Já deve ter aí uma determinação para sair essa obra daqui para frente e facilitar tanto a vida do empreendedor quanto a vida da população aqui no estado de São Paulo, secretário? Olha, eu não consigo te responder, porque uma das vantagens de trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas, ele é uma pessoa muito focada, ele é muito focado em resultado, né? E tem o Felício também, que vem com a mesma pegada, né? Então, o que a gente tem? Hoje a gente tem secretarias muito claras com os papéis delas. Se você olhar o passado, as secretarias eram muito emboladas. A própria desenvolvimento econômico era super complexa. Ela tinha ciência, tecnologia, ela tinha faculdade, ela tinha inovação, ela tinha política de emprego e renda, ela tinha um monte que faz perder foco. Hoje, o governador Tarcísio pegou duas secretarias muito fortes para olhar essa questão de infra, que é a Natália, que está com a infra, e tem os projetos. O Rodoanel, eu tenho certeza que é meta deles. Tamoios eu já escutei também. E a outra secretaria são os que vão fazer as parcerias públicas, que é outro cara fantástico, que é o Benini. Nós temos dois super secretários nessas áreas. Tanto a Natália quanto o Benini são impressionantes. E eles estão com essa meta de terminar as obras inacabadas, criar as PPPs que nós vamos fazer. Agora, do Rodoanel eu já vi, tenho certeza, porque eu já vi esse assunto em reuniões nossas, entendeu? Da Alça de Tamoios eu acho que tem alguma coisa também. Não posso garantir a vocês. O que eu garanto é, a visão nossa de infra, ela é muito forte. O trem Campinas Jundiaí, São Paulo Campinas passando por Jundiaí. Ou seja, esse governo, até pela própria característica de forte conhecimento do governador Tarcísio de Freitas, a infra é um dos baluartes nossos. Até porque, se você olhar, você reduz custo. O chamado custo Brasil, que nós vamos fazer agora o custo São Paulo, um dos principais itens é infra. Se você não tiver estrada para escoar os produtos, se você não tiver uma operação logística adequada, seja por ferrovia, seja por porto, seja aéreo, ou seja rodoviário, ou fluvial em alguns lugares, é esse conjunto que baixa seu custo. Então, essa visão de infra, principalmente para esse eixo que liga São Paulo ao Rio, que escoamento todo para a região, ele é um eixo muito importante que eu tenho certeza que está sendo tratado. Secretário, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Em Taubaté, havia o projeto de um parque tecnológico, em uma área que fica no Distrito Industrial. É um bairro lá na cidade. Só que isso não foi para frente por dificuldades orçamentárias da própria prefeitura. O município divulgou no ano passado que pretende desmembrar a área em lotes menores para que empresas possam se instalar no município. O governo do estado acompanha esse processo? Uma das grandes mudanças que nós fizemos quando a gente estava desenhando o plano de governo com o Tarcísio de Freitas foi justamente criar uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para que ela pudesse ter uma grande parte do foco dela em inovação. É inaceitável São Paulo ter perdido liderança de inovação para outros estados. Não que eles não sejam importantes ou que eles não sejam bons, mas por uma liderança nossa de ter as melhores faculdades. Se você olhar nas melhores faculdades do mundo, a classificação, as que estão no Brasil somos nossas, não daria para que nós estivéssemos tão defasados nessa parte tecnológica e de inovação. Por isso a gente criou a secretaria para dar foco a isso. O que nós temos que ter cuidado é não confundir parte tecnológica com distrito industrial. Isso é um dos erros que nós detectamos do passado. O que acontece? Eu não posso confundir. Parque tecnológico é uma coisa. Distrito industrial de fornecimento de mão de obra é outra. Eu sou a favor de discutir o parque tecnológico por completo. O que vou colocar lá dentro? Eu acho que nesse momento, eu acredito que o professor Varran, que está responsável por essa secretaria, está tendo essa discussão. Do lado de colisão empresarial, eu converso muito isso. Você quer montar para trazer o quê? Por exemplo, do lado ali da Eurofarma, naquela estrada ali que vai, ele passa pela Eurofarma, pelo Cacau Show, está vindo para ali o maior Palo Alto do Brasil. É um grupo de investidores
tá? Privados, que vão montar um Palo Alto, igualzinho dos Estados Unidos. É um investimento de mais de 10 bi que eles estão fazendo ali. Então, ali sim, eles vão para um parque tecnológico muito forte, de incubadoras, de inovação, de outras coisas. Então, a minha pergunta sempre é, e eu acredito que desde olhando, e na coalizão aparece isso, se vamos fazer um parque tecnológico em Taubaté, já temos um fortíssimo em São José dos Campos, ele visa o quê? Porque se a gente criar disputa entre um parque e outro, não vai dar certo. Então, o desenho não é o parque, o desenho é o que eu vou colocar dentro do parque. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Às vezes, pessoas se atrasam uma empresa para a minha área. Beleza, mas eu vou fazer o que com ela? Qual a distância que eu vou percorrer? O que eu vou abastecer? Que tipo de mão de obra eu vou fornecer? Entende? Então, eu acho que o desenho que a gente precisa ter no Brasil, e vale não só para São Paulo, vale para o Brasil, é de vocação local e o que eu vou fazer. Só ter não vale a pena, senão nós vamos frustrar a população ou frustrar os jovens, porque você criou, como você tem hoje, um monte de distrito de parques, chamados parques tecnológicos em São Paulo, que estão vazios. Porque você tem a ideia na hora de fomentar a ideia, você não tem o produto final. Você tem que gerar demanda. Da onde vai vir essa demanda? Eu tenho que criar algo que seja comprado por alguém, seja investidor, seja o sistema público, mas eu tenho que criar algo que compre aquilo. Então, a minha dúvida, eu acredito que o professor Varran está estudando o caso específico de Taubaté, mas no genérico que eu estou defendendo vamos analisar o que vai ser esse parque. Eu conversei sobre um parque tecnológico na coalizão empresarial de Ribeirão Preto, interessante, porque ele visa um parque tecnológico voltado para a saúde, porque eles têm muitas empresas lá de fabricação de indústria de saúde, então é possível você gerar demanda. Então a questão é saber isso. Se a gente consegue gerar demanda, eu acho que dinheiro aparece, seja público ou seja do privado, porque existe como se fosse um business plan de empresa. Poxa, vale a pena eu colocar dinheiro aí. Sim. Agora, começar de trás para frente que é a minha preocupação. Secretário Jorge Lima, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, né, Israel? Obrigado, viu, secretário? Obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, também pelos esclarecimentos. E a gente vai seguir aqui acompanhando todas as novas plataformas e os novos desenvolvimentos para o Estado de São Paulo. Obrigado. Até a próxima oportunidade, viu, secretário? Obrigado, boa noite. Agradeço vocês, tenho um carinho especial pela Band e desejo muito sucesso para vocês aí no Vale. Até uma próxima. E sempre à disposição. A gente também. Band Entrevista fica por aqui, vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você, bom fim de semana e até sábado que vem. Muito obrigado pela sua audiência, aproveita bastante seu final de semana.